Ao longo da história centenária do Juventus, diversos nomes de seus comandantes, presidentes, diretores e cartolas foram reconhecidos pela torcida juventina e também pela coletividade da Moca e também pelo meio do futebol. Mas a influência dessas pessoas, esses grandes arautos, esses grandes nomes da história do Clube Atlético Juventus não parou por aí. Ela também foi eternizada na forma de uma das mais importantes, uma das principais homenagens que uma pessoa poderia receber aqui nessa grande metrópole que é São Paulo. Colocar o nome deles em ruas e praças da cidade. Nós vamos conhecer agora os juventinos que viraram o nome de rua. Amigos e amigas ligados no canal Manto Juventino, nós vamos conhecer agora nomes importantes da cartolagem juventina, das pessoas que atuaram nos bastidores do Juventus. Alguns você conhece, alguns você como juventino teria obrigação inclusive de conhecer, mas nós vamos ajudar você a conhecer, porque você já passou provavelmente de carro ou a pé por locais que têm o nome dessas figuras que nós vamos falar aqui hoje. E a primeira delas, não podia deixar de ser assim, é o Conde Rodolfo Crespi. Rua Cavaleiro Crespi, Moca. Rua Rodolfo Crespi, Belenzinho. Essas duas ruas, nós começamos aqui mostrando essas duas ruas que trazem o nome do principal personagem do começo da história do Juventus, o industrial italiano Rodolfo Crespi. Nascido lá na Itália em Busto Arsísio em 1874, veio para o Brasil e construiu aqui o seu império, a sua riqueza, a sua fortuna, precisamente ali entre as ruas Jaguari, Rua dos Trilhos, Rua Taquari. Ali ele construiu o seu império fabril, o Império do Algodão, a grande tecelagem que levou o seu nome. E lá dentro aconteceu a fundação do Clube Atlético Juventus. Mas nós não estamos aqui para contar a história do Juventus, não. Nós queremos falar um pouquinho mais sobre quem foi essa figura, o Rodolfo Crespi, que deu o nome ao Cotonifício. Ele tinha outros interesses e outros negócios também, além do futebol. Na verdade, o principal esporte que ele mais gostava era corridas de cavalos. Inclusive, tem o nome de uma rua também aqui na Moca que homenageia um dos cavalos dele, campeões, que é a Rua Marcial. Além de cavalos, além de algodão, da tecelagem, ele também foi banqueiro, também foi um dos nomes mais importantes, o patrono, o que mais doou para a construção do Colégio Dante Alighieri, também doou para a Santa Casa de Misericórdia, e por causa de todos esses atos importantes para a comunidade italiana e para a sociedade aqui paulistana, ele recebeu duas homenagens após sua morte. A Rua Cavaleiro Rodolfo Crespi é uma pequena travessa sem saída que fica ali na Rua Visconde de Laguna, atrás do prédio da antiga fábrica do Cotonifício Crespi, e ela termina justamente nos fundos do estádio Conde Rodolfo Crespi, ali onde fica a concentração dos jogadores do Juventus. A outra rua se chama apenas Rodolfo Crespi, sem o título na frente. Ela fica no bairro do Belenzinho, começa na Rua Itabaiana e termina na Rua Doutor Ernesto Moreira. Rua Marina Crespi, na Moca. A Condessa Marina Regoli Crespi foi a testemunha e parceira da construção do império da família dela, do Cotonifício, Rodolfo Crespi, o progresso da indústria paulista em São Paulo. Ela também ajudou, contribuiu no fortalecimento da comunidade italiana aqui na nossa cidade e no crescimento do bairro da Moca. Ela era ligada às artes, à filantropia, muito mais do que a atividade industrial do seu marido. E, em sua homenagem, foi colocado o nome dela na Rua Marina Crespi, uma travessa da Rua da Moca, na frente da Escola Estadual Oswaldo Cruz. Essa rua termina na Rua Guaratinguetá, de frente para a Igreja São Rafael, pertinho de onde a família Crespi fez a sua fortuna. Rua Renata Crespi, lá no bairro da Lapa, outro bairro industrial do outro lado de São Paulo, na Zona Oeste, ali depois da ponte da Freguesia do Ó, da Marginal Tietê, não muito longe também do estádio Nicolau Olayon, campo do Nacional, temos uma rua curta, de apenas uma quadra, denominada Renata Crespi. Essa rua começa na Seno Sbrighi e termina na Antônio Najib Ibrahim. Na verdade, ela não termina ali, ela muda de nome na quadra seguinte para Vladimir Herzog, outra justa homenagem, inclusive. Logo ali em frente ao Miss Experience, local de importantes exposições audiovisuais. Eu estive lá para ver a exposição do Chaves, por exemplo. Você não foi, perdeu, viu? Bom, essa foi uma homenagem pequena, mas justa para Renata Crespi. A Renata Crespi, além de filha do conde, ela foi prefeita de Guarujá, sabia? E foi casada com o prefeito Fábio Prado, prefeito de São Paulo nos anos 30. O Fábio Prado, inclusive, tem uma avenida em nome dele, lá na Vila Mariana. E a casa onde o Fábio Prado e a Renata Prado moraram, ela foi doada depois para a Fundação Padre Anchieta. E depois ali foi instalado o Museu da Casa Brasileira e hoje é chamado de Solar Fábio Prado. Ali é local de exposições aqui. Inclusive teve uma exposição no Castelo Rá-Tim-Bum, essa eu não fui. De volta à Moca, Rua Manuel Vieira de Souza, no Parque da Moca.
Os negócios do Conde Rodolfo Crespi e o início da vida do Juventus talvez não teriam sido o sucesso que foram se não fosse a presença desse português, Manuel Vieira de Souza. Nascido na cidade do Porto, ele foi braço direito do Conde italiano. Ele foi diretor-gerente do Cotonifício Rodolfo Crespi e também secretário-geral do Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube e depois do Clube Atlético Juventus. Não só ele foi secretário-geral do Cotonifício, mas como também foi um dos fundadores do La Greca, que era o time de várzea que se fundiu com o Extra São Paulo para dar origem justamente ao Cotonifício Rodolfo Crespi. A Rua Manuel Vieira de Souza se inicia na Rua Juventus, perto da entrada social do clube, ela é de frente, né? E ela segue em mão única, subindo e indo até a Avenida Paz de Baus, onde ela desemboca ali entre o Itaú e uma loja da Oxxo, atualmente. Rua Vicente Romano, Parque da Moca. Também no Parque da Moca se localiza uma pequena rua residencial próxima à sede social do Juventus, que homenageia outra figura importante na fundação do clube nos primeiros anos da agremiação, o Vicente Romano. Juntamente com o Manuel Vieira de Souza, ele fundou o La Greca, o time de várzea que uniu-se ao Extra São Paulo e deu origem ao Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube, dois clubes de várzea ali dentro da fábrica. Ele era um operário italiano, um imigrante italiano. O nome dele verdadeiro era Vincenzo, mas aqui no Brasil foi aportuguesado para Vicente. Ele foi sócio, diretor e também conselheiro do Juventus. Rua Francisco Tipulo, Parque da Moca. Também próxima à sede social do Juventus, entre as ruas Barão de Monte Santo e de Dianópolis, nós temos uma rua chamada Francisco Tipulo, o nome que homenageia outro pioneiro juventino, que foi sócio do Juventus, foi dirigente, conselheiro e deliberativo. Ele foi sócio do Juventus entre 1927 e 1998, ano do seu falecimento. Ele é pai do nosso amigo Sérgio Tipulo, que deve estar assistindo esse vídeo, eu mando um abraço para ele. Travessa Antônio de Silo Neto, Vila Carrão. Na Vila Carrão, da zona leste de São Paulo, não muito longe aqui da Moca, nós encontramos uma outra travessa estreita com uma placa identificativa não muito bem conservada, que se inicia na rua Pedro Malaquias e termina ali sem saída. Essa rua tem o nome de um médico nascido em Piracicaba e se estabeleceu na Moca. Ele foi vereador, foi diretor do Centro Educacional da Moca e no Juventus foi sócio, diretor e presidente. É por isso que Antônio de Silo Neto é relembrado aqui. Ele foi o primeiro presidente eleito do Juventus depois da saída da família Crespi, portanto o primeiro presidente do Juventus sem parentesco com o Conde Rodolfo Crespi. E ali, com a gestão dele, iniciou-se então a fase do Juventus sem a presença e a participação da família Crespi no clube. Rua Derville Alegretti, na cidade de Ademar. Agora bem longe aqui da Moca, na zona sul, distante cerca de 17, 18 km da Rua Javari, nós temos a Rua Derville Alegretti, uma travessa da Avenida QPC, ali bem longe, Americanópolis, cidade de Ademar. Longe para nós, né? Carioca, Derville Alegretti mudou-se pequeno para Moca aqui em São Paulo. Foi jornalista, escreveu para o Correio Paulistano e também combateu com as tropas da Revolução de 32, formou-se em Direito e foi para a política. Ele foi vereador, foi deputado estadual e deputado federal. E no Juventus ele também chegou a uma posição de destaque, exercendo o cargo de presidente, sucedendo justamente o Antônio de Silo Neto. No bairro de Santana, na Zona Norte, e também em Carapicuíba, nós temos duas escolas públicas que levam o nome dele, o nome deste ex-presidente do Juventus, Antônio de Silo Neto. Rua Comendador Roberto Ugolini, Parque da Moca. Sem ser as ruas Juventus e Javari, a rua mais importante para os juventinos é a Rua Comendador Roberto Ugolini, nome com o qual foi rebatizada a Rua Neópolis, ali onde ela se encontra com a antiga Rua Joatindiba, que é a Rua Juventus hoje, se localiza a entrada principal da sede social do Juventus. O empresário e industrial Roberto Ugolini foi presidente do Juventus entre 1958 e 1974. Era um gaúcho natural de Bento Gonçalves, com uma família que prosperou na metalurgia, onde era também a atividade dele de atuação como empresário. Na gestão dele foi construída a sede social do Juventus. O Parque Esportivo do Juventus, muitas vezes também, era chamado de Roberto Ugolini. E não fosse a presença dele, o papel dele, muitos historiadores juventinos, o seu Ângelo Agarelli, por exemplo, o Fernando Galupo e o Vicente Romano Neto contam no livro que o entusiasmo dele e a dedicação que ele teve ao projeto da sede social foram o que fizeram realmente esse projeto sair do papel. Então é um nome muito importante, tem inclusive uma estátua, um busto dele. É o único dirigente do Juventus que tem um busto, né, ali na sede social do clube, é o Roberto Ugolini, justamente. Para muita gente, Roberto Ugolini foi o maior presidente da história do Juventus, mas outros dizem que o maior presidente foi esse que vem agora. Praça Presidente José Ferreira Pinto Filho. Aqui também no bairro do Parque da Moca. Essa praça fica ali de frente para a entrada do estacionamento, de frente para o salão nobre do clube. Se administrativamente Roberto Ugolini foi o maior presidente da história do Juventus, para muitos, com certeza politicamente nos bastidores, o maior de todos foi José Ferreira Pinto Filho.
não só o maior, como o mais poderoso dirigente que o Juventus jamais teve. A carreira empresarial do José Ferreira Pinto Filho se iniciou no ramo das farmácias. Ele foi dono de várias na região. Depois ele deixou o comércio de medicamentos e passou ao ramo de incorporação e administração de imóveis. E também teve uma agência de turismo. Ele foi consultor jurídico da Coab, delegado regional da SUNAB e vice-presidente da CEAGESP. Mas a sua grande força de atuação estava na gestão esportiva mesmo. Foi nos bastidores do futebol paulista e brasileiro que ele ganhou fama, força e muitos inimigos e detratores que deram a ele o apelido de Napoleão da Moca, por sua baixa estatura e grandes poderes. Ele influenciou eleições, fez alianças, defendeu os clubes pequenos contra os grandes aqui no Paulistão, foi temido e respeitado por árbitros e jornalistas. Na gestão dele, o Juventus conquistou a Taça de Prata, a Copa São Paulo, o torneio início, chegou à Série A do Brasileiro, né, na primeira divisão. Outra coisa interessante que você já deve ter reparado aqui é que ele é o único nome dessa lista aqui que recebeu homenagem numa praça, não numa rua, num viaduto, né? E inclusive a praça tem o cargo dele, presidente José Ferreira Pinto Filho, o único dos nomes aqui que tem esse cargo ligado ao Juventus, né, na homenagem, no nome aí. Viaduto Mário Previato, na Moca. Um dos caminhos mais utilizados pelos moquenses e milhares de moradores da Zona Leste que trafegam diariamente aqui pela região é o Viaduto São Carlos, que cruza a linha de trem, desembocando ali na Presidente Wilson e na Avenida Arno, para quem quer ir para a Avenida do Estado. Você sabe, você já andou nesse local, talvez não tenha relacionado o nome ainda, mas esse viaduto, você talvez tenha percebido, tem uma placa, né, colocaram essa placa recentemente, com o nome de Viaduto Mário Previato. Essa foi uma homenagem dada a um importante dirigente juventino, nascido e criado na Moca, onde manteve um comércio aqui na região e também foi conhecido como um grande relojoeiro aqui na região. Mário Previato foi vice-presidente e presidente interino do Juventus. Ele também se destacou como diretor de futebol profissional do Moleque Travesso por muitos e muitos anos e também teve uma participação muito importante como dirigente na construção da sede social, tanto quanto o Ferreira Pinto e o Ugolini também tiveram. Rua Salvador Arquiná, Vila Invernada. Entre as ruas João Teixeira da Silva e Engenheiro Sestari, na Vila Invernada, ali quase paralela, acho que é paralela, com a vereadora Abel Ferreira, perto ali do shopping Anália Franco, está a rua Salvador Arquiná. Essa rua homenageia Salvador Arquiná, que foi sócio, conselheiro deliberativo e diretor do Juventus. Participou da vida social do clube por muitos anos e seus passos foram seguidos por seu filho, o Robertão Arquiná, que muitos conhecem como também um grande diretor de futebol do Juventus nos anos 80 e 90. Inclusive nessa foto estão os dois juntos, Roberto Arquiná e o seu pai Salvador Arquiná, que dá nome a essa rua ali perto do bairro da Anália Franco, aqui em São Paulo, na Zona Leste. Bom, então hoje nós fizemos um tour por São Paulo, na Zona Sul, na Zona Oeste, e aqui na Moca, na Zona Leste, né, até na Vila Invernada nós fomos, na Vila Carrão, para mostrar as ruas e avenidas e viadutos e praças que levam nomes de grandes dirigentes juventinos da história do Clube Atlético Juventus. São essas pessoas que nos inspiram, que devem nos inspirar a todos nós juventinos, e aos dirigentes juventinos de hoje, com sua capacidade política, com sua capacidade administrativa, para que o Juventus seja sempre a potência que eles desejaram ser, que eles construíram para que o Juventus fosse. Mas, de repente, se você conseguir em todos esses lugares, você, parabéns, também merece um reconhecimento do canal Manto Juventino, tá legal? Muito obrigado a vocês que acompanharam esse vídeo. Deu um trabalho fazer essa pesquisa, deu um trabalho gravar aqui, porque nós estamos com umas obras, um barulho terrível aqui do nosso lado. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê em breve com muito mais coisas legais aqui sobre a história do Clube Atlético Juventus para você. Um abraço para você que acompanhou esse vídeo até agora. Mande para seus amigos que não conhecem essas ruas, viu? Eles devem gostar. Espero que eles gostem também. Quem tem curiosidades por São Paulo, quem gosta de São Paulo, quem gosta do Juventus, deve ter gostado. Tchau, gente. Obrigado.